Mas você falou de céu e inferno, e aqui você escreveu um livro também. Você não, esse aqui foi você, né? Meu. É seu, né? Meu. A minha ideia era criar uma coleção de bolso, porque o crente, de maneira geral, ele não gosta de ler. Certo. Né? Então a ideia era criar uma coleção de bolso. Você vê que aqui eu tenho até cabelo, né? Se você olhar aqui, eu tenho até cabelo. Deixa eu mostrar né? aqui. Mostra aí que eu tenho cabelo aqui. Mostra eu aqui de novo. Isso foi no ano 2000, no 99, 2000 que eu lancei esse livro. Olha lá, o João com cabelo. Isso, tenho cabelo aí. E eu peguei o tema do livro do Allan Kardec, que era o livro Céu e Inferno de Allan Kardec. Ele tem um livro com esse título. Certo. E a ideia não era só refutar os mortalistas, mas também os kardecistas, os espíritas. Então, o objetivo desse livro era um trabalho evangelístico também. Contra a reencarnação. Contra a reencarnação. Eu vou refutar o mortalismo e a reencarnação. E certo. A comunicação com os mortos. Porque eu tenho uma tese que lá em Mateus 17, quando Jesus aparece, quando Moisés e Elias aparecem no Monte da Transfiguração para Jesus, sim. Ali nós temos, claro, o representante da lei dos profetas. Eu não entendo como o pastor Elias, que é um horama, uma visão dialética, eu entendo que foi uma visão real. Ali nós temos Elias, que como está em 2 Reis, capítulo 2, ele foi transladado para não ver a morte. Então ele não viu a morte ainda. E eu creio que ele virá, porque ele será uma das duas testemunhas do Apocalipse. E aí nós temos Moisés, que lá em Deuteronômio 34:5 está escrito que Moisés morreu. Sim. Então ali nós temos a alma, o espírito de Moisés. E aí muita gente, né, os adventistas falam, o Martinez é espírita porque lá tá o fantasminha, porque tá vendo fantasminha. Outro dia eu falei pro adventista, quer dizer que Deus é um fantasmão? Porque Deus é espírito. Quer dizer que os anjos são fantasmas? Porque os anjos são espíritos. Qual é o problema do espírito do homem sobreviver à morte do corpo? A Bíblia é muito clara quanto a isso. Só que ali não é Moisés e Elias que vieram. Eu entendo ali que quem se transfigura é Jesus. Então é Jesus quem vai. É como se Jesus abrisse uma janela espiritual ali e ele fosse. E os apóstolos que estão ali estão enxergando aquilo. Vê tudo aquilo. É como se fosse uma visão a olho nu. Como aconteceu com o Geazi. O Eliseu falou, abre os olhos dele. E ele viu os exércitos celestiais. Tá entendendo? Então ali ele estava vendo uma visão do mundo espiritual, porque aquele exército não estava na terra ainda. Estava no mundo espiritual, quando o Geazi vê aquele exército. E no caso ali, os apóstolos estão vendo, estão tendo uma visão, e eles estão vendo Jesus indo até eles. Porque é Jesus que se transfigura, não é Moisés e Elias que se transfigura. Então essa é a minha interpretação, humildemente, não estou dizendo que está certa, ou que é a menos errada ou mais certa, não estou me vangloriando, estou só dizendo que é a minha interpretação do texto desde muito tempo que eu penso assim. E neste livro aqui eu comento tudo isso, eu explico direitinho. Então quem quiser o PDF, é um PDF legal, porque você vai combater duas heresias. O mortalismo, que é uma heresia problemática, principalmente na cristologia, e você lembra do debate do pastor Elias Soares lá no Vejam Só com o pastor Ezequiel Gomes da Adventista, ele falando que Jesus morreu e morreu como Deus. Deus morreu. Deus morreu. Olha que absurdo. Então essa é a problemática de você, porque na antropologia humana, tudo bem, mas Jesus foi 100% Deus e 100% homem. Sim. E como homem ele morreu. Claro. E aí, como é que Deus pode ficar 3 dias na inexistência? E você que está me assistindo, entenda uma coisa. Testemunha de Jeová e adventista não crê em sono da alma. Porque a doutrina do sono da alma é assim, o indivíduo morre, o corpo vai ao pó, o espírito volta a Deus que o deu, e aí Deus coloca o espírito para dormir. Essa é a doutrina do sono da alma. Os adventistas e as TJs, malandramente, intercambiam as coisas para suavizar a sua doutrina. Porque o que diz a sua doutrina? A sua doutrina diz categoricamente que ao morrer o indivíduo ele para de existir. Não é só o corpo que para de existir e é aniquilado. Sua alma, seu espírito para de existir. Isso é gravíssimo. Não tem destinos eternos nesse sentido de não tormento, tem estado né? intermediário. Não tem estado intermediário nem tormento eterno depois, nem estado intermediário antes. Então o que acontece? O indivíduo acredita, o adventismo e as TJs acreditam que você é aniquilado, você para de existir. Então este livreto aqui nós combatemos este engodo do sono da alma, mas também da comunicação com os mortos. Porque não
adianta você tentar se comunicar com os mortos, porque, segundo a Bíblia, o que vai vir é uma coisa maligna. O próprio Allan Kardec disse o seguinte, que é muito difícil a comunicação com os mortos por 2 motivos. O espírito invocado pode não ser o que foi realmente chamado. Tipo, você chama o apóstolo Pedro. Allan Kardec usa até essa expressão. Apóstolo Pedro, nós queremos falar contigo. Ó, vem apóstolo Pedro. Aí vem lá o Zé Ninguém, aparece lá e fala, eu sou o apóstolo Pedro. Então Allan Kardec fala que não dá para saber se o Zé que está falando ali é o apóstolo Pedro, porque pode ser só o Zé. Isso é Allan Kardec falando. E outra coisa que ele acha muito perigoso, Allan Kardec, é que muitos médiums, eles simulam uma incorporação quando na verdade não estão incorporados. Isto que eu estou citando para vocês é dito por Allan Kardec. Então no meu livreto aqui você vai ter todas estes auxílios. Aliás, todos os que vocês quiserem, pessoal, pegar com o pastor João Flávio, é só mandar o WhatsApp para ele que ele manda, tá bom? E aqui tem água, tá? Porque o pessoal, eles ficam vendo a minha garrafinha lá no meu programa. A minha é suco, hoje que não tô muito bem. Suco aqui, puro, ó, viu? Suco puro mesmo, suco de uva. O pessoal fala assim, o Martinez toma pinga. É porque a minha garrafinha de água é com água tônica, então tem a tampinha azul, né? Então eles falam que é corotinho de pinga e é água. E a Isou com seu sobrenome também, né? Não, ela vai colocar. O sobrenome é Mentirês. É Mentirês. João Flávio Mentirês. Não, e não tem o Martínez também? Não, Mentirês. E o adventismo que me chama de Gargamel, né? Isso aí Mas o Alexandre de Farias, que você falou que é para citar, sim, o pastor Alexandre de Farias, ele gosta do apelido, viu? De vez em quando ele me chama de Gargamel. Tá aqui, ó. Então, ó, tem água, essa água ungida. E aí ungida. E aí o cara falou assim pra mim outro dia, pô, pastor João Flávio, o cara te chama de Gargamel e o uniforme da escola adventista é azul, igual os Smurfs, né?